Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vou aqui então resolver a terceira avaliação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato, certo? Então, a primeira questão, eu tenho essa função f de x e pedia para vocês definirem o valor de f de 3 no intuito de fazer essa função contínua em 3. Tá? Então, quando é que uma função vai ser contínua para, por exemplo, x igual a 3? Quando o limite dessa função, quando x tender a 3, for igual a f de 3. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente calcular o limite de f de x com x tendendo a 3. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. O limite x ao quadrado menos 2x menos 3 dividido por x menos 3. O que acontece com essa função quando x se aproxima de 3? Então, se eu jogar 3 aqui no numerador e 3 aqui no denominador, eu vou ter uma indeterminação 0 sobre 0 para a gente encontrar esse limite. Aqui a gente pode encontrar as raízes da equação de segundo grau do numerador. Né? A gente vai ver que aí vai ser menos 1 em 3, então eu posso aplicar Bhaskara aqui. Vou encontrar as raízes, menos 1 em 3, e aí eu posso reescrever o numerador dessa forma aqui, ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Se eu multiplicar aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 3. E aí, ó, como x nunca vai ser 3, isso aqui nunca vai ser 0, esse número simplifica com esse, e eu vou ter o limite de x mais 1 quando x tende a 3, vai ser igual a 4. Então, se a gente definir f de 3 como sendo 4, a função vai ser contínua em x igual a 3, porque o limite dessa função quando x tende a 3 vai ser igual a o f de 3, certo? Então, 4 é a resposta dessa primeira questão. Na segunda, eu tenho uma outra função f de x, e eu quero encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de coordenada x igual a 2. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é encontrar a inclinação dessa reta tangente ao gráfico da função, que vai ser a derivada da função nesse ponto x igual a 2. Então, vamos derivar f de x. Então, aplicando aqui a regra da cadeia, eu vou derivar a função de fora. Subtrair um do expoente, então vai ficar 1 vezes a derivada da função que está aqui dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho um quociente. Então, vou aplicar a regra do quociente. Tem a derivada do numerador, que vai ser 1 vezes o denominador. Então, eu vou ter aqui x mais 2 menos, aí agora o contrário, né? A derivada do denominador, que é 1 vezes o numerador. Então, eu vou ter aqui x menos 5. Tudo isso dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Esse x, ó, vai cancelar com esse x aqui. Menos com menos 5 vai dar mais 5. Com mais 2, 7. 7 vezes 2, 14. Né? Então, eu vou ter aqui 14, x menos 5. No denominador, multiplicação de potência da mesma base. Ó. Repito a base, que é x mais 2. E somos expoentes. 2 com 1, 3. Essa aqui é a derivada da função f de x. Se eu calcular o valor dessa derivada para x igual a 2, ou seja, substituir o x igual a 2 aqui, a gente vai encontrar menos 42 sobre 64. Essa é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função, em x igual a 2. Né? Para encontrar a equação da reta, tem o y menos y0 igual a inclinação
x menos x0. Então eu preciso aqui de um ponto e a inclinação. A inclinação eu já tenho aqui. Falta o ponto, né? Quando o x for 2, quem que vai ser o y? Basta eu jogar lá na função f de x, ó, nessa função aqui, x igual a 2. E a gente vai ter 9 sobre 16. Esse aqui é o y0. Então eu vou ter y menos 9 sobre 16. O m menos 42 sobre 64. X menos 2. Então, reorganizando aqui os termos, a gente vai ter a equação da reta. 42 sobre 64. Pode botar 21 sobre 32x. Mais 60 sobre 32. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico de f de x, a coordenada x igual a 2. Terceira questão. Tem uma função x ao cubo menos 3x. E na letra A eu quero saber os intervalos. Para que intervalos de x essa função é crescente. Para que intervalos de x essa função é decrescente. Então essa informação, como a gente viu, é dada pela derivada, né? Então eu vou derivar essa função, ó. Vou ter 3x ao quadrado menos 3. E aí se ela está crescendo ou decrescendo, isso vai depender do sinal dessa derivada, né? Então para que valores de x, isso aqui vai ser positivo. Para que valores de x, isso aqui vai ser negativo, né? Então eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado menos 3. Quando é que vai ser maior que 0? Quando eu tiver o x ao quadrado maior que 1. X ao quadrado maior que 1, a gente viu lá no início, né, do curso. Eu tenho x maior que 1 ou x menor que menos 1. Então, se o x for maior que 1 ou x for menor que menos 1, esse valor aqui, ó, vai ser maior que 0. Então, a função ela vai ser crescente. Para que valores de x, então? A derivada vai ser negativa, ó. X ao quadrado menor que 1. X ao quadrado menor que 1 só se o x estiver entre menos 1 e 1. E aí aqui a função ela vai ser decrescente. Na letra B, os intervalos em que ela é côncava ou convexa. Quem dá para a gente essa informação é a derivada de segunda ordem. Então eu vou derivar f' de x em relação a x. Vou ter 6x. E aí eu vou olhar o sinal. Para que valores de x isso aqui vai ser positivo? Quando x for positivo, né? Quando x for positivo, a segunda derivada ela é positiva, então a função ela é convexa. Para que valores de x a segunda derivada é negativa, para valores de x negativo. E aí a função ela é côncava. E a letra C eu pedi para vocês esboçarem o gráfico da função, identificando os máximos e mínimos. Os máximos e mínimos, o que é que eu faço? Eu pego e encontro os valores de x que vão fazer com que a derivada de primeira ordem, que a gente viu que era 3x ao quadrado menos 3, vão ser iguais a 0. Né? Aqui a gente vai ter dois valores, 1 e menos 1. Então são candidatos para máximos e mínimos. Né? Quem que vai ser o máximo, quem que vai ser o mínimo? Se eles não forem nenhum dos dois, como é que eu faço para saber? Teste da derivada de segunda ordem. Né? Se eu pegar x igual a 1 e jogar aqui na derivada de segunda ordem, isso vai dar 6. É um valor positivo, então aqui eu tenho um ponto de mínimo. Quando eu pego o outro candidato, x igual a menos 1, e jogo aqui, eu vou ter menos 6. Negativo. Então isso é um ponto de máximo. Como é que é o gráfico? O esboço do gráfico dessa função. Aí eu já sei, ó, que em menos 1 e 1 eu tenho aqui um ponto
de mínimo e aqui eu tenho um ponto de máximo, né? Quando x for menos 1, qual que vai ser o valor da função? Se eu jogar menos 1 lá na função, vai dar 2. Então esse aqui é o ponto de máximo. O de mínimo, quando eu jogar 1, vai dar quanto? Menos 2. Então eu tenho aqui 1 e menos 2, é o ponto de mínimo. Eu sei que a função ela é crescente para valores de x menores que menos 1 e maiores que 1. Então, entre menos 1 e 1, ela é decrescente. Então, ela vem daqui para cá. Onde é que ela cruza o eixo y? Vê que quando x for 0, isso aqui vai ser 0. Então, isso aqui é um ponto sobre o gráfico da função. Eu sei que a esquerda desse ponto aqui é 0. A função ela é o quê? Côncava. E a direita ela é convexa. Então, a esquerda de menos 1, a função ela vai crescendo. Entre menos 1 e 1 ela vai decrescendo, sempre côncava, porque eu estou aqui com valor negativo. A segunda derivada. A partir daqui ela muda a curvatura. Assim, a partir daqui ela vai subir. Então esse é um esboço do gráfico da função. Questão 4. Tem um custo marginal, é só a função de custo total. Então basta a gente integrar a função de custo marginal. Então eu vou integrar 4 vezes 3x menos 4 elevado a terceira em relação a x. E aí eu vou ter a função de custo total. Aqui, posso aplicar a substituição. Se eu chamar de u 3x menos 4, então du vai ser 3 dx. Né? Então eu tenho que, aqui eu tenho 4 dx. Né? Então eu tenho que 4 terços du vai ser igual a 4 dx. Multipliquei ambos os lados por 4 terços para obter 4 dx. Eu vou reescrever isso aqui agora em termos de u. 4 dx é 4 terços de du. 3x menos 4 é u elevado a terceira. Então aqui a gente vai ter 4 terços u a 4 dividido por 4 mais a constante de integração. Esse 4, cancela com esse 4. Quem que é u? Voltar agora para x, né? 3x menos 4 elevado a 4 dividido por 3 mais c. Para eu encontrar então a função de custo, eu preciso encontrar o valor dessa constante aqui, de integração. E a gente consegue porque eu tenho essa informação adicional, que o custo de produção de 2 unidades é de 20. Então eu sei que se eu jogar na função de custo x igual a 2, isso vai ser igual a 20. Então jogando aqui, x igual a 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. Vou botar aqui só para vocês verem. Então 3 vezes 2 menos 4 elevado a 4 dividido por 3 mais c. Isso tem que ser igual a 20. Então quem que vai ser c? Se a gente fizer aqui as continhas, a gente vai encontrar o c igual a 44 sobre 3. Então a função de custo total é 3x menos 4 elevado a 4 dividido por 3 mais 44 sobre 3. Essa era a letra A. E a letra B, basta jogar na função custo o x igual a 5. Então jogando aqui, o x igual a 5, fazendo as continhas, a gente vai chegar nesse valor aqui, 4.000
895. Certo? Questão 5. Eu tenho aqui a função demanda, tenho aqui a função oferta, peço o preço de equilíbrio, excedente do consumidor e excedente do produtor. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é igualar a demanda à oferta para encontrar a quantidade de equilíbrio e, consequentemente, o preço de equilíbrio. Então, igualando, essas duas funções, a gente vai encontrar os valores de Q, que vão me dar demanda igual a oferta. Né? A gente daqui vai ter uma equação do segundo grau, né? 0,3 Q ao quadrado mais Q menos 40 igual a zero. Aplicando aqui Bhaskara, a gente vai ter dois valores para Q que vão satisfazer essa equação. 10 menos 13. Como a gente está trabalhando dentro do nosso contexto que é quantidade, a gente pode eliminar esse aqui. E essa aqui vai ser a quantidade que eu tenho demanda igual à oferta. Né? Para eu achar o preço de equilíbrio, ou eu jogo na demanda ou eu jogo na oferta, que é igual a 10. Né? Então, se eu jogar lá na função demanda o que é igual a 10, a gente vai obter aqui 80, que é o preço de equilíbrio. Quem que vai ser dentro do consumidor? É a área abaixo da linha do preço e acima da curva de demanda. Né? Eu acho essa área através da integral definida. Então, vou calcular a integral definida. Vou pegar a demanda, ó, menos 0,1 Q ao quadrado mais 90, menos o preço. Eu vou integrar isso de 0 até 3. Então, eu estou achando a área abaixo da curva de, abaixo da curva de demanda e acima da linha dos preços, já que o preço é uma função constante igual a 80. Então, resolvendo essa integral definida, a gente vai chegar no resultado que vai ser, que é 200 dividido por 3. O excedente do produtor, aí é a área abaixo da linha do preço e acima da curva de oferta. Então, agora eu vou pegar o primeiro preço, que é 80, menos a função de oferta. Eu vou mudar todos os sinais, menos 0,2 Q ao quadrado, menos Q, menos 50. E eu vou achar essa integral entre 0 e 3. Estou achando aqui a área abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Esse é o excedente do produtor. 550 dividido por 3. E a última questão, tem uma função de duas variáveis. Na letra A eu pedia para a gente encontrar as derivadas parciais. Então, a derivada da função em relação a x, eu derivo ela em relação a x, mantendo y constante. Então, aplicando aqui a regra da cadeia, deriva a função de fora vezes a derivada da função de dentro. Lembra que eu estou derivando em relação a x, o y é uma constante, então aqui eu vou ficar com 6xy, e aqui a derivada da constante é zero. Né? Então eu vou ter 36, 6 vezes 6, xy, 3x ao quadrado vezes y, mais 4y ao cubo elevado aqui. E a derivada parcial da função em relação a y, a mesma coisa, sendo que agora eu vou derivar em relação a y considerando x constante. Né? Então aqui eu vou ter 3x ao quadrado mais 4y ao cubo, a derivada vai ser 12y ao quadrado. Essa era a letra A. E a letra B, se a função é homogênea, então o que eu vou fazer? Multiplicar todas as variáveis independentes por uma constante, que eu estou chamando de t.
Então, tem x eu vou substituir por tx, onde tem y por ty. Quando eu fizer isso, a gente vai ver que eu vou obter isso aqui, ó. T ao cubo, 3x ao quadrado y, mais 4y ao cubo. Tudo isso aqui é elevado a sexta, né? T elevado a terceira elevado a sexta, eu multiplico os expoentes. T elevado a 18 vezes isso aqui elevado a sexta é a própria função. Então, quando eu multipliquei tudo por t, o valor da função foi multiplicado por t elevado a 18. Então, a função ela é homogênea de grau 18.